para eu balançar menos. Eu queria nessa noite aqui aproveitar, irmãos. Deus ainda não terminou o que Ele começou. Vou pedir uma coisa para você. Cara, esquece a pessoa que está do seu lado, pelo menos aqui alguns minutos. A ideia de não perder o ambiente. Se a gente perde o ambiente, Deus derrama em todo mundo, menos na gente. Eu queria chamar aqui meu amigo pastor André, por favor. Uma salva de palmas aí. O pastor André tem o bigode mais grosso do Brasil. Será que você pode estender a mão para cá? Senhor, obrigado pela vida do seu filho, obrigado pelo deslocamento deles. Que nessa noite aqui, Deus, Ele fale ao nosso coração. O Senhor use aqui como instrumento do Senhor, como uma caneta afiada que escreve novas histórias, Deus. Que nessa noite aqui a gente veja a sua mão aqui nos conduzindo para um novo tempo, uma nova estação, Pai. Oramos agradecidos pela vida do seu filho, sua disposição, seu coração, sua casa. Pedimos ao Senhor que o Senhor use ele aqui. Estamos com os ouvidos abertos e atentos, Pai, para que o Senhor tenha para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. 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 Você vai ficar aí, mano? Yuri, você vai ficar aí? Boa noite, pessoal. O pastor Patrick disse, não perde aquilo, não perde o mover do Senhor sobre nós. A realidade é que nesses momentos da visitação do Senhor sobre nós, o que a gente tem que buscar fazer é não atrapalhar o que Ele já está fazendo. É não falar demais, é não focar em outras coisas. E como o pastor estava falando, eu queria me apresentar, né? Meu nome é André. Tenho o privilégio, juntamente com a minha esposa, com a bonitona que falou aqui mais cedo, de liderar os adolescentes da Igreja Nova Aliança de Londrina. E tem sido um grande privilégio. A gente assumiu o ministério durante a pandemia. E no primeiro ano de pandemia, ninguém sabendo o que ia acontecer, aquela confusão toda. E o Senhor tem nos dado algo precioso nesses dias. O Senhor tem confiado os adolescentes a nós. Tem sido muito precioso poder viver e ver adolescentes que às vezes eram até julgados pelos seus pais como imaturos, como pessoas que não iriam experimentar a presença de Deus, e ver eles amadurecendo, crescendo na fé. E é um privilégio muito grande. Você viu a fotinha mais cedo, né? Essa aí é a minha família. O meu moleque do meio ali é o Judá, ele tem 4 anos. Bem moleque mesmo. Gosta de subir em árvore. A gente não está criando um moleque Nutella em casa. E aquela princesa loira, maravilhosa, sorridente, é a Lara. Ela é maravilhosa, ela tem 2 anos. E não posso começar a falar sem antes honrar seus pastores, honrar essa casa. Como a pastora Isa falou antes, meus pais, que são os pastores lá em Londrina, eles têm relacionamento com o pastor Josimar. E existe uma aliança, né? Existe um relacionamento, e é muito bom. A gente se sente muito honrado, porque a gente sabe que não é qualquer pessoa que sobe aqui, que pega o microfone e ministra. São pessoas que vocês confiam, que essa casa confia, que os seus pastores confiam. Então existe uma gratidão no nosso coração, existe algo no nosso coração que a gente se sente muito honrado. E agradecer o Patrick, a Ilka, o Rodrigo, a Manu, né? Que privilégio, que honra de receberam a gente tão bem, tem recebido a gente tão bem. E você está com a Bíblia aí? Abre no Salmo 51. A gente vai meditar a respeito desse salmo. Eu faço um trato com os nossos adolescentes. Você tem essa desgranha aqui na sua mão, né? Seu celularzinho. Isso aqui é maravilhoso. Você pode usar ele para abrir sua Bíblia, você pode usar ele para anotar a palavra. Mas como também você pode arrastar o dedo para cima e abrir os outros aplicativos que você também tem no seu celular aí. Então a gente vai fazer um trato que eu faço com os nossos adolescentes lá.
que se você ficar mexendo no seu TikTok, no seu Instagram, ficar vendo Reels no meio da palavra, seu celular vai cair, quebrar a tela, no nome de Jesus. E você está fazendo um trato comigo e o Senhor responde essa oração, viu? Ela é muito poderosa. Então, o trato está feito, seu celular é para você ou anotar a palavra, ou usar para abrir o aplicativo da sua Bíblia aí, tá bom? Então, por favor, eu preciso da sua atenção. Cara, olha aqui para mim. Eu sei que você está podre, no sentido de que o Espírito Santo arregaçou com você aqui durante o tempo de louvor, e agora você vai sentar, vai estar tocando uma musiquinha, um fundo musical, e você vai ser tentado a desfocar. Mas me dá a sua atenção, por favor. Eu creio que o Senhor tem algo para você. Eu creio que o Senhor colocou uma palavra no meu coração para você. E a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje, então a gente vai ficar no Salmo 51. O tema é corações que atraem os céus. Corações que atraem os céus. A gente está falando de uma cultura falando dos, heaven. E eu creio que olhando para a palavra, se você olhar, para a igreja do primeiro século, você encontra uma igreja que viveu a realidade dos céus na terra. Você concorda comigo? Amém? Você concorda comigo? A igreja do primeiro século, a igreja do livro de Atos, foi uma igreja que viveu a realidade dos céus na terra. Uma igreja que viu o sobrenatural, que viu pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, uma igreja que operava milagres, uma igreja que crescia em números, mas não só em números, mas crescia em caráter, uma igreja moldada segundo o caráter de Cristo. E você sabe, Atos capítulo 2, Pedro se levanta no meio dos apóstolos, e eles estão experimentando o dia de Pentecoste e o descer do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, com muita autoridade, ele levanta a sua voz, ele se põe de pé e levanta a sua voz dizendo: nesse momento está se cumprindo a palavra do profeta Joel. Joel capítulo 2. E ele começa a citar o texto. Você lembra disso? Joel capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 17 ao 21 diz: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os meus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Ele continua falando, citando o que o profeta Joel citou lá em Joel capítulo 2. E é muito precioso isso, porque Pedro estava ali no momento. Ele estava vendo a realidade dos céus descendo sobre a igreja, e o Espírito descendo sobre a igreja. Só que acho que é muito interessante que a palavra profética, quando você vai para o livro de Joel, ela começa com uma expressão, com duas palavras que fazem total diferença, e que às vezes a gente acaba não prestando atenção. E as duas palavras são: e depois disso. Se você quiser abrir sua Bíblia em Joel capítulo 2, você pode conferir. A palavra profética começa com e depois disso. O que é isso? O que é isso que Joel está falando? E se você for abrir o seu livro em Joel, e você começa a ler o capítulo 1 e o capítulo 2, antes da palavra profética, o tema principal do livro de Joel não é o Espírito Santo. A gente tem essa impressão, que Joel é o profeta do derramar do Espírito. E é verdade, esse é um grande tema do livro de Joel. Mas Joel passa mais tempo falando a respeito de outro assunto que não é o derramar do Espírito. O capítulo 1 e o capítulo 2, Joel gasta o tempo inteiro falando a respeito de arrependimento. Arrependimento. E um arrependimento genuíno. Não é qualquer tipo de arrependimento. Não é um arrependimento que só tem cara de arrependimento, mas é um arrependimento de coração. É um arrependimento que transforma verdadeiramente. Um arrependimento que prepara o nosso coração para o derramar do Espírito. E eu não sei você, mas eu quero o derramar do Espírito.
Eu quero medidas novas, porções novas, o grande derramar do Senhor sobre nós, sobre o meu coração. Você quer isso também? Então o profeta Joel nos dá uma chave aqui, nos dá um insight muito importante, que o quê? O arrependimento é o que prepara o nosso coração para o grande derramar do Espírito. Arrependimento. Algo teoricamente simples. Algo que você provavelmente já ouviu falar. Algo que provavelmente você já fez na sua vida. Mas por que Joel gasta tanto tempo falando sobre? E daí você fala assim, mas pastor, você pediu para eu abrir em Salmo 51. É que em Salmos, esse capítulo de Salmos é um dos momentos mais cruciais da vida de Davi. Eu não sei se você já leu esse salmo, mas esse salmo é muito lindo. Esse salmo é o rei Davi rasgando o seu coração na presença de Deus. E você pode encaixar o Salmo 51 lá em 2 Samuel capítulo 11 e capítulo 12. Esse é o momento da vida de Davi, que ele para, ele senta e ele escreve o Salmo 51. E eu não sei se você lembra o contexto de 2 Samuel capítulo 11, mas é talvez um dos momentos mais tristes da vida de Davi, que é o pecado de Davi com Batseba. E por isso eu quero ler esse texto, Salmo 51, para a gente continuar conversando. Salmo 51, abre aí comigo. Eu mudei aqui, não sei porquê. Gente, eu não vou ler na minha Bíblia porque eu sou um cabeçudo, né? O meu esboço está todo na versão NVI e eu trouxe a minha Bíblia na versão NVT. Então se eu ler aqui vai parecer um pouquinho diferente, as palavras vão estar um pouquinho diferentes. Então eu vou ler alguns textos da minha Bíblia, mas eu vou ler aqui na versão NVI que eu tenho aqui no iPad. Então foca aqui, vai aqui pro texto, Salmo 51, acompanha comigo aí. Diz assim o texto: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses de tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria, nem te agradas em holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Pela tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos. Sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Amém. Então, como eu estava falando para você, o contexto do Salmo 51 é justamente 2 Samuel capítulo 11, capítulo 12. E você lembra a história de Batseba com Davi, certo? A história conta que Davi está lá no seu palácio, um dia andando no terraço do seu palácio, e ele bate o olho e ele vê uma mulher. Você já parou para pensar por que do terraço Davi conseguiu ver Batseba tomando banho? Já pensou nisso?
nesses detalhes que a Bíblia traz pra gente? Quero que você note algumas coisas importantes. Não quero que você abra em 2 Samuel, mas eu quero trazer algumas informações muito importantes para você a respeito de Batseba. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que 2 Samuel capítulo 11, versículo 3, diz que Batseba era filha, além de esposa de Urias, que fazia parte da guarda pessoal de Davi, Batseba também era filha de Eliã, e Eliã também fazia parte dessa mesma guarda pessoal de Davi. Um grupo seleto de soldados que não eram qualquer soldado, mas tinham contato próximo com o rei. Homens que o rei confiava sua própria vida. E a segunda coisa que o versículo 3 de 2 Samuel capítulo 11 diz é que, além de filha de Eliã, Batseba também era neta de Aitofel. Você provavelmente não vai saber quem era Aitofel, mas o pastor estudou e eu aprendi que Aitofel era um membro do conselho do rei Davi. Aitofel não era soldado. Aitofel não era qualquer homem. Os teólogos acreditam que o rei Davi tinha um grupo seleto de homens mais velhos do que ele. É um grupo menor do que 10 homens que falavam na vida do rei e ajudavam o rei a tomar atitudes políticas, a como governar a nação, como guerrear contra outros povos. E o vô de Batseba era justamente esse homem que tinha acesso ao rei e falava para o rei: rei Davi, faça isso. Rei Davi, não faça isso. Rei Davi, talvez seja mais sábio agir dessa forma. Por que a Bíblia fala isso para a gente? Por que a Bíblia traz essa informação? O ponto é que Batseba não era qualquer mulher. Batseba não era uma mulher que Davi se deparou no meio do seu caminho e falou: gostei dessa mulher, traz ela para minha casa. A informação que o texto está nos trazendo aqui é que o pecado de Davi foi muito bem pensado, foi premeditado. Davi conhecia essa mulher, sabia quem ela era, sabia de quem ela era filha, sabia de quem ela era neta, conhecia o seu esposo. E dá a entender, gente, que Davi já estava pensando a respeito dessa mulher e ele estava planejando tudo o que ia acontecer. E eu te pergunto, como que esse homem, que é o adúltero, o mentiroso, o assassino, é um homem segundo o coração de Deus? Eu não sei você, mas eu não tenho coragem, conhecendo os meus erros, as minhas falhas, os meus defeitos, a minha natureza pecaminosa, eu não tenho coragem de bater no peito e falar assim: o André é o homem segundo o coração de Deus. Pode me copiar. Eu não tenho coragem de carregar esse título para lá e para cá e falar: ó, vocês me conhecem? Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Só que a Bíblia faz questão de falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, qual é o segredo que Davi encontrou para ao mesmo tempo ter cometido adultério, mentir, assassinar, mas também ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Eu creio que a chave a gente encontra no Salmo 51. Arrependimento. Porque você continua lendo a história de Davi, e esse não é o único pecado de Davi. Davi não foi um bom pai. Davi lidou com uma situação com seu filho Absalão de maneira terrível. Absalão fez uma coisa nojenta na sua família, e Davi lida com ele da maneira assim, eu olhando, eu falo, acho que dava para ter sido um pouquinho mais sábio. Você olha no final de 2 Samuel, diz que Davi fez uma contagem do povo para bater no peito e dizer: olha como o meu reino é grande. E o profeta vem e olha na cara de Davi e acusa ele, diz: você está em pecado. Então o ponto aqui, gente, é que o homem segundo o coração de Deus não é porque ele é perfeito, mas é um homem que se arrepende de maneira genuína e de todo o seu coração. E por isso ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele encontrou o segredo: se arrepender. Não só tem cara de arrependimento, mas se arrepender de maneira genuína. Vamos lá para o texto. Salmo 51, a partir do versículo 3.
A partir do versículo 1, perdão, diz assim: quero tirar algumas lições desse texto, daí eu vou fazer uma aplicação no final, a gente encerra orando, e o Espírito Santo vai descer sobre nós mais uma vez, em nome de Jesus, amém? Está comigo aí? Salmo 51, versículo 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme teu amor leal, conforme tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, e lava-me de toda a minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Gente, Deus é um Deus perdoador, cheio de misericórdia e cheio de compaixão. E Davi entendeu isso. Davi verdadeiramente provou da misericórdia, da graça do Senhor. Salmo 86, versículo 5 diz assim: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. 1 João, capítulo 1, versículo 9, você conhece esse versículo, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E olha esse texto aqui, anota: Êxodo 34, versículo 6. Êxodo 34, versículo 6. Deus compassivo e cheio de misericórdia, paciente e cheio de amor e de fidelidade. Sabe qual é o contexto aqui de Êxodo capítulo 34? Moisés no monte recebendo as tábuas da lei. Faz sentido isso? Porque as pessoas olham para o Antigo Testamento e eles dizem assim: parece que Deus mudou um pouquinho, não parece? Parece que o Deus do Antigo Testamento ele é um pouquinho bravo, ele é um pouco vingativo, ele é um pouco, ele não gosta de desobediência. Mas olha isso aqui, a verdade é, gente, que desde o começo, desde Gênesis, os íntimos do Senhor sempre provaram da misericórdia, da graça do Senhor. Sabe por quê? Êxodo 34, o povo está no pé do monte, e eles estão dizendo assim: Moisés, sobe você, porque a gente está com medo de Deus. Vai você falar com Deus pra gente. Sabe por quê? O povo não tinha relacionamento, e eles achavam que Deus era um Deus bravo, vingativo, furioso. Mas o homem que tinha relacionamento com Deus, ele diz assim: eu conheci um Deus misericordioso. Quando vocês estão lá no pé do monte achando que Ele é um Deus bravo, que só julga, eu que tenho relacionamento, eu provo de misericórdia, eu provo da paciência. E a verdade é, gente, que a mesma realidade que Moisés provou naquele lugar, eu e você também podemos provar da graça, da misericórdia, da paciência, da fidelidade, do amor de Deus. Mas sabe qual é um dos problemas que a gente tem nessa vida? É que talvez você na sua casa, você não tenha um pai tão compassivo. Você não tem na sua casa um pai biológico, um pai cheio de graça, cheio de misericórdia com você. E às vezes a gente tem essa dificuldade que a gente olha para o nosso pai biológico e a gente projeta em Deus quem o nosso pai biológico é. E a gente acha que o nosso Deus é como o nosso pai carnal. E a gente olha para Deus com medo de Deus. Porque talvez seu pai biológico, quando você pecou, quando você errou, ele liberou sobre você palavras de maldição. Ele diz: você não presta mesmo, tá vendo? Você já fez isso. Eu já falei para você que isso é errado, e você está fazendo de novo. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia, cheio de graça. Eu acho muito interessante porque Rei Davi, quando ele está escrevendo esses dois versículos, ele faz questão de usar 3 palavras para descrever o seu pecado. Ele faz uso de 3 palavras para descrever a nojeira que ele cometeu. A primeira palavra que ele usa é transgressão, a segunda é culpa e a terceira é pecado. Mas ao mesmo tempo que Davi usa 3 palavras para descrever o que ele fez, ele também usa 3 palavras para descrever o que Deus está fazendo no coração dele. Ele diz assim: primeiro Deus apaga, segundo Deus lava, terceiro Deus purifica. Sabe o que Davi está fazendo aqui?
Davi está vendo a nojeira do seu pecado, a sua sujeira, e ele está dizendo assim: o perdão de Deus era tudo que eu precisava, e não sobrou nada, e não ficou nenhum resquício. O perdão de Deus alcançou todas as áreas da minha vida. O perdão de Deus é o suficiente para você. O perdão que vem do Senhor é o suficiente para você. Continua comigo aqui. Versículo 3: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Não sei se isso já aconteceu com você, mas isso já aconteceu comigo. Quando alguém erra comigo, quando alguém, assim, ela vem para pedir perdão para mim, e ela faz assim: cara, André, você não sabe o que eu estava vivendo aquele dia, cara. Aquele dia, a minha mãe falou comigo daquele jeito. Aquele dia, aconteceu aquela coisa no meu trabalho, e eu estava chateado, estava bravo. E a pessoa, já aconteceu isso com você? A pessoa erra com você, daí ela começa a vomitar na sua cara um monte de justificativa. Ela começa a falar: meu, eu falei assim com você por causa disso. Eu lidei com você dessa forma por causa que estava acontecendo isso aqui no meu coração. Eu escutei essa fofoca a respeito de mim. Eu acho muito interessante que a gente faz exatamente a mesma coisa com Deus. Em vez de se aproximar do Senhor com o coração arrependido, constrangido, pedindo perdão, a gente começa a vomitar para Deus as nossas justificativas. Senhor, eu falei isso de tal pessoa porque ela tinha falado isso de mim. Eu agi daquela forma, eu fiz isso. E a gente começa: vai. Tem uma grande notícia para você. O trabalho de se justificar perante Deus não é nosso. Alguém já fez isso por nós. Não é nossa responsabilidade. Não é minha, não é sua responsabilidade tentar se justificar. Porque a verdade é que a gente não conseguiria. A gente até tenta, mas a gente não consegue. É impossível. Então Davi está aqui batendo no peito falando assim: Senhor, eu sabia que era errado, e eu fiz mesmo assim. E eu não tenho justificativa. Eu não tenho o que fazer. Eu só posso recorrer ao seu perdão. Cara, isso me pega, porque a prova disso é 2 Samuel, só anote esse texto, 2 Samuel capítulo 12, porque o pecado acontece no capítulo 11. No capítulo 12, o profeta Natan se aproxima de Davi. Você lembra da história? O profeta Natan conta uma historinha para Davi e tal, não sei o que. Daí o Davi justiceiro olha na cara de Natan e diz: esse homem merece morrer. E Natan diz: você é esse homem. Você é esse homem que merece morrer. Na hora, o versículo 13 de 2 Samuel capítulo 12 diz: então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E acaba a frase. Davi não olha na cara de Natan e diz assim: quem você pensa que é, Natan? Eu sou o rei de Israel, o ungido, aquele quem o profeta Samuel ungiu a cabeça com óleo e declarou rei sobre a nação. Quem é você, Natan? Eu matei Golias. Quem você matou? Natan, cara, para pensar. Era uma palavra do rei Davi, e o profeta Natan estava morto. Bastava uma frase: Natan, não curtiu o que você falou, vamos enforcar você? Mas é um princípio que a gente aprende aqui com o rei Davi, sem justificar. Ele vai direto ao ponto: pequei contra o Senhor. E ele pede perdão. E é muito interessante porque quando você vai para o Novo Testamento, Jesus, quando ele está ensinando a parábola do filho pródigo, é o mesmo princípio. Lucas capítulo 15.
não sei se você lembra, mas o filho pródigo está lá entre os porcos, querendo se alimentar daquilo que era a comida dos porcos, e ele cai em si, e ele começa a pensar: eu vou voltar para casa do meu pai. E ele ensaia todo um pedido de perdão. Ele faz toda uma, assim, eu vou falar isso: os servos do meu pai, eles têm comida, os servos do meu pai, eles dormem bem, eles têm conforto. E ele ensaia todo um pedido de perdão. Mas o versículo 21, quando o filho se aproxima do pai, ele começa a falar tudo que ele tinha ensaiado: pequei contra o céu, contra ti. O pai dá um grande abraço no filho, não deixa nem ele terminar a frase, porque aquilo ali já era o suficiente, porque aquilo ali já era a prova do arrependimento do filho. E é isso que Deus está esperando de nós, sem justificativas, sem tentar argumentar, sem tentar provar que a gente fez algo errado porque tinha uma motivação, tinha um porquê, sendo que a gente conhece a verdade, a gente conhece os mandamentos, a gente conhece as instruções que estão na palavra. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que, se você quiser anotar, achei muito interessante, e ele diz assim, quando ele está comentando a respeito desse texto: enquanto você tentar se justificar, não terá dado provas de um verdadeiro arrependimento. Enquanto você tentar se justificar, não terá dado provas de um verdadeiro arrependimento. Então Davi aqui, ele está olhando para a sua natureza e ele percebeu uma coisa aqui, que é o quê? O problema está aqui dentro. O problema está no mais profundo do seu coração. Eu não sei se você já ouviu essa baboseira na sua escola. Quem na sua aula de filosofia você já ouviu falar a respeito de um cara chamado Jean-Jacques Rousseau? Já ouviu esse cara? Na sua aula de sociologia, filosofia? Já ouviu Jean-Jacques Rousseau? Esse filho do Senhor Jesus Cristo, ele tem um pensamento filosófico que é completamente antibíblico, que ele dizia o quê? O homem é essencialmente bom, e ele só é o produto do seu meio. Davi está olhando para nós aqui no Salmo 51 dizendo o quê? Eu não sou produto do meu meio, o problema meu é o meu coração. Não tem ensinamento mais antibíblico do que isso, porque Jean-Jacques Rousseau estava terceirizando a culpa, cara. É fácil falar que o problema é o meu meio. Daí você não precisa se arrepender, cara. Se o problema está no meio que você está, o problema é a cidade, o colégio que você está, a família que você cresceu, aí você não precisa se arrepender, porque daí é culpa de Deus, né? Deus te colocou na família que você está, Deus te colocou no colégio que você está. É fácil terceirizar a culpa, e é difícil se arrepender verdadeiramente e dizer: Senhor, aqui está minha podridão, não é muito, mas toma aqui, é o que eu tenho, e eu me arrependo dela. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Nota também Romanos capítulo 3, versículos 10 ao 12. Não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, olha que forte, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum que se quer. Eu não estou querendo te jogar na lama, querido. Mas sabe qual que é o interessante? Davi está reconhecendo que o problema não era Batseba. Davi está reconhecendo que o problema não era a autoridade que Deus tinha dado para ele como rei. Davi está olhando e dizendo: o problema sou eu, Senhor, o Senhor precisa tratar o meu coração. Ele está dizendo: o problema sou eu mesmo, quem precisa ser curado sou eu. Sem justificativas, sem tentar argumentar. E daí 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz, você conhece esse texto: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar,
Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Quer a prova disso, querido? Quer a prova disso? Gênesis capítulo 39. A história de José com a esposa de Potifar, com o texto muito similar. Uma mulher vai lá, dá em cima. Na verdade, fala para você que a história de José é um pouquinho pior para José. Sabe por quê? José teve uma consequência por ter tomado a atitude correta. Se Davi toma a atitude correta perante os olhos do Senhor, nada acontece com ele. Ele continua com a mesma autoridade como rei. Ele não perde o cargo dele como rei. E José perdeu. Por ter tomado a atitude correta, ele perde a autoridade dele. Perde a liberdade dele. Perdão, cuspi no C, mano. Você tá na primeira fileira, é isso aí mesmo. Você entendeu isso? Cara, a prova disso, Deus nos dá um escape. Existe sabedoria para você no seu dia a dia. Existe uma graça do Senhor para você no seu dia a dia, para você não cair no pecado, para você não voltar às velhas atitudes. Existe sim. Cara, é só prova viva de que existe um caminho pelo arrependimento. Sou filho de pastor, sou neto de pastor. Todos os meus primos por lado de pai são pastores. Até um dos meus primos do lado da minha mãe também é pastor. Cara, é bizarro. Sabe, mas eu quis ser a ovelha diferente da casa. 16, 17 anos, aquela idade que bate, você quer bater no peito e quer dizer que você sabe tudo. Quer fazer as coisas porque você acha que você sabe tudo. Daí comecei a dar aquelas saidinhas e tal. Cara, eu lembro de um dia, eu odeio reggae, mas eu fui num show de reggae. Eu odeio reggae com todas as minhas forças. Cara, eu fui num show de reggae lá em Londrina, e eu lembro de estar passando baseado, e eu tive aquele momento de cair em si, do tipo, cara, que lixo, o que eu estou fazendo? Que é isso? Que porcaria é essa? Passou, a pira passou. Tentando, achando que eu sabia o que era melhor, não sabia. E eu precisei ir para esse lugar de verdadeiro arrependimento, de colocar meu coração na presença de Deus e buscar arrependimento, buscar a presença de Deus. Sabe, querida, a busca por purificação, por arrependimento, começa em reconhecer o nosso coração e expor o que está aqui dentro, que talvez você nunca contou para ninguém, que você nunca contou para sua mãe, você nunca contou para o seu pai, você nunca contou para o seu melhor amigo. Continua comigo aqui, versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Acho muito interessante aqui no versículo 6, que Davi está percebendo uma coisa, que a falta de sabedoria dele resultou em pecado. Olha isso aqui, 2 Samuel, só anota aí, 2 Samuel capítulo 11, versículos 1 e 2, começa desse jeito aqui, começo de toda a história, começo de tudo, como o pecado começou, a história do pecado começa assim, ó, 1 Samuel capítulo 11, versículos 1 e 2, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Você percebeu aqui o começo da história? Não começa com pecado. Começa com Davi estando no lugar errado, que ele não deveria estar. Sabe, gente, era costume os reis irem para a guerra e liderar o exército durante a guerra. Davi faz algo incomum. Davi faz algo que não era o padrão. Davi faz aquilo que não era sábio. E aí que está,
quantas vezes eu e você caímos, não num pecado direto, mas a gente toma uma primeira atitude, é se relacionar com certos tipos de pessoas, é ter certo tipo de conversa, que não necessariamente é um pecado, que não necessariamente é algo errado, que a Bíblia de maneira clara condena, mas a gente vai para aquela área meio neutra assim, né? Tipo, não é certo, não é errado, mas é falta de sabedoria. E Davi está olhando para o que ele viveu, e ele percebe que tudo começou com o quê? Falta de sabedoria. E ele faz o quê no Salmo 51? Pede sabedoria para Deus. Pede sabedoria. Isso tem que ser um pedido muito básico da vida cristã, da nossa jornada de fé. A gente precisa ser sábio com as nossas ações, com nossas atitudes. Continua aqui, versículo 7 ao 10. Cara, eu amo essa parte. Olha o que diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Gente, você provavelmente nunca ouviu e nem sabe o que significa hisopo. Sua Bíblia está escrito aí no versículo 7? Hisopo. Na minha tá. Talvez a sua versão, a tradução ela tira para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Mas o mais correto, o mais original, o texto é: purifica-me com hisopo. Quem sabe o que é hisopo? Ninguém. Eu também não sabia. Eu tive que aprender quando eu fui estudar. Teve um amigo aqui que sabia. Mentiroso. Foca aqui. Quer vir explicar aqui? Vai, volta aqui. Dá sua atenção aqui. Hisopo, pessoal. Hisopo era um arbusto da Palestina que existia na época, que ele ou era meio azulado ou meio avermelhado, meio alaranjado, tá? E esse arbusto, a primeira vez que ele vai aparecer na Bíblia é Levíticos capítulo 14. O que está contando em Levíticos capítulo 14? Deus está ensinando a Moisés como deveria ocorrer a purificação da lepra. Você sabe o que Davi está fazendo aqui? Davi está olhando para piores das doenças daquela época, e ele está olhando para o pecado dele, e ele está falando assim: é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe, não é muito comum nos dias de hoje você ver alguém com lepra, mas nos tempos bíblicos, a lepra era algo extremamente contagioso, era algo muito assim, a pessoa ficava afastada do acampamento. Então quando Moisés está sendo ensinado por Deus aqui a respeito da lepra, a pessoa que tinha lepra, ela ficava afastada do acampamento. É por isso que no Novo Testamento, toda vez que Jesus cura um leproso, esse leproso sempre está nas estradas. O leproso nunca está dentro da cidade, porque ele não tinha acesso à cidade. Se as pessoas sabiam que essa pessoa estava com lepra, ela era automaticamente expulsa da cidade. E Davi está olhando para o seu pecado, está falando assim: o meu pecado é como a lepra, ele me afasta da presença de Deus, ele é algo nojento. Isso é outra coisa que eu aprendo com Davi aqui. Deus está colocando uma aversão ao pecado no coração de Davi, e essa deve ser uma das nossas orações. Talvez você está vivendo em um pecado que virou rotina, você já se acostumou. Você já se acostumou a se masturbar 3 vezes por semana, e você vive a vida como se tivesse tudo certo. Você já se acostumou a assistir pornografia 3, 4 vezes durante a semana, daí chega no final de semana você se arrepende, você pede perdão e vida que segue. Daí chega na segunda-feira, é a mesma coisa. Cara, mas é algo que Deus está fazendo no coração de Davi, e que Davi está pedindo para Deus colocar uma aversão no seu coração. E ele está pedindo para Deus: Deus, eu estou vendo o quão imundo isso é. Eu não quero. Sabe, querido, por isso que no versículo 10, ele começa o versículo assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Essa palavra cria em mim, a palavra cria aqui é o verbo bará no hebraico, que significa algo divinamente criado, algo que só Deus pode fazer, algo que homem nenhum pode fazer. Então Davi está clamando a Deus, falando assim: Deus, só você pode fazer essa parte aqui. Eu não posso, eu não consigo. Eu já tentei com as minhas próprias forças. Eu já tentei macetes. Por isso que seu macete de tomar banho gelado não funciona, velho. Em relação à sua pornografia, a masturbação não funciona. Que vai chegar um belo dia, você vai cansar de tomar banho gelado, você vai falar: quero tomar banho quente, vou fazer o que eu quiser no banheiro. É muito simples. Por isso que Davi está pedindo o quê? Deus, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cara, eu cansei de adolescente achando que uma sessão de aconselhamento de 40 minutos vai solucionar todos os problemas da vida dela, que uma conversa com um pastor vai solucionar o problema da vida delas. É por isso que quando eu sento com um adolescente para conversar, a primeira pergunta que eu faço, e olho na cara do adolescente, eu faço o quê? Mano, como é que está seu devocional? Porque daí o adolescente, ele acha que uma conversa de 40 minutos vai trazer cura para o coração, vai trazer purificação. Eu vou falar uma coisa que vai tipo assim, mano, só que o que sai dos meus lábios não tem poder. O que te transforma é o Espírito Santo agindo no seu coração e transformando a natureza pecaminosa que está aí dentro. E é Deus gerando um novo coração. É por isso que a gente faz essa pergunta básica. Por isso que quando o pastor senta com você, um líder senta com você, ele te cobra a leitura bíblica. Não é para você fazer que nem um robô. É porque nesse tempo de leitura bíblica, os ensinamentos que estão aqui dentro, eles vão transformando o nosso caráter. E a gente vai tendo um caráter parecido com o de Cristo. E a gente vai refletindo a sua santidade. Sabe por quê? Deixa eu tentar ilustrar. Eu amo usar essa ilustração. Por quê? Aqui, vamos fazer assim. Aqui está o azul do palco, é a presença de Deus. Para cá está o Senhor, as coisas do céu, o que é correto, santo, puro, está aqui. Daí na nossa jornada de fé, a gente fica constantemente pedindo para Deus, e a gente fica perguntando para líder e pastor, a gente fica perguntando: pastor, isso é errado? Eu posso ir em tal lugar? Eu posso fazer tal coisa? Eu posso ouvir tal música? Que pergunta mais tosca! Eu posso ouvir tal música? Daí a gente quer saber onde está a linha do pecado, sendo que aqui tem um abismo. Querido, se você ficar andando na linha do pecado, na linha do abismo, você vai cair uma hora. Você vai cair. Não faz sentido nenhum a gente ficar andando na beira do abismo. É por isso, cara, por isso que em Apocalipse capítulo 4, os seres viventes, eles estão na presença do Senhor, e eles estão cantando o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por quê, cara? Porque a santidade, entende isso? A santidade não é um traço do meu e do seu caráter. A santidade é um traço, caráter de Deus. E a gente vive em santidade quando a gente reflete um traço, caráter que é dele. Ou seja, você não vai refletir o traço, caráter de Deus se você não o conhece, que a gente ouviu na última ministração. Não adianta. Macete não funciona. Não funciona, eu já tentei. Não funciona. Você precisa conhecer o seu Deus, para você poder refletir quem Ele é. Cara, santidade, santo, é só Deus. Ninguém mais carrega isso. Ninguém carrega. Ninguém. É isso, cara, quando os seres viventes estão na presença do Senhor, é algo que, assim, isso sobressai, porque é algo que só Ele tem. Nenhum anjo é. Só o nosso Deus é santo. Daí você está querendo viver em santidade, não conhecendo o Deus que você diz que adora. Não vai dar bom essa matemática, não vai dar bom. Não existe isso. É por isso que Davi está batendo o peito dizendo: o problema sou eu, e quem cria em mim é você, Deus. Então você precisa vir aqui e fazer algo no meu coração.
porque senão eu vou voltar para as velhas práticas. É isso que Davi está percebendo, que o problema dele de hoje era Batseba, mas ia passar algumas semanas e ia aparecer uma nova mulher na jogada, cara. Se Deus não gerasse um novo coração nele, outra mulher ia aparecer. Já percebeu que uma hora você cai aqui, nesse problema da sua vida, e passa algumas semanas, parece que você amadurece nessa área, Deus te transforma, Deus te molda, mas vai passando algumas semanas, alguns meses, você vai lá e cai em outra área. Gente, aí que tá, o que é uma vida de arrependimento? Deus, Ele vai tratando o nosso coração, porção após porção. Sabe por quê? A gente é tão imundo, tão sujo, que se fosse para Deus jogar na nossa cara tudo que a gente precisasse mudar, a gente estava lascado. E a verdade é que Deus é paciente, cheio de misericórdia. Então Ele faz o quê? Eu vou tratar isso aqui no seu coração agora. Eu vou tratar como você lida com seus pais, como você responde quando eles estão lidando, disciplinando você. Depois Ele vai lá e trata outra coisa, a sua procrastinação. Depois Ele vai lá e trata o quê? Outra coisa, não sei, outra área que você tem problema aí. Deus vai tratando, é por isso que a vida de arrependimento é um estilo, é uma cultura, gente, que a gente precisa gerar. É uma cultura de arrependimento, e essa cultura de arrependimento atrai os céus para a nossa vida, para a nossa jornada de fé. Não tem outra solução, não tem outro escape, cara. Olha isso aqui. Por isso que Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 ao 27, diz assim: aspergirei água pura. Isso aqui é Deus falando com Ezequiel. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Você percebeu a linguagem em primeira pessoa? Querido, santidade não é alcançada com o nosso próprio braço, mas é Deus nos moldando dia após dia. Ele aspergindo, Ele purificando, Ele lavando, Ele purificando, Ele transformando o nosso coração de pedra. Então Davi está colocando aqui, cara, e é muito claro isso. Davi está demonstrando a dependência que ele tinha de Deus, que não tinha outra solução, não tinha outro escape. E isso fica muito claro aqui no versículo 11. Não me expulses de tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Cara, sabe por quê que ele fala isso no versículo 11? Porque ele viu de perto o que era um rei tentar liderar a nação sem o Espírito Santo. Sabe, a gente tem essa percepção a respeito do rei Saul, que o rei Saul era uma péssima pessoa, um péssimo rei, um homem assim nojento. Mas sabe qual que é o interessante? Eu tenho o prazer de dar essas aulas no nosso seminário bíblico lá na igreja, dos livros históricos. E quando você para estudar a vida de Saul, você percebe que ele também tinha sido ungido por Samuel, como rei. E em alguns momentos da sua vida, Saul chega a profetizar entre os profetas. E as pessoas chegaram a perguntar: Saul está entre os profetas? E a palavra diz que o espírito que estava sobre Saul, quando Davi é ungido rei, ele sai de Saul e ele repousa sobre Davi. Ou seja, Davi viu de perto o que era um rei tentar viver uma vida sem o Espírito. E você viu o que dá a vida de Saul. Cara, no final da vida, Saul chega a consultar uma médium. Ele tenta falar com um morto. De confundido entre os profetas a homem que consulta médiums. É isso que a ausência do Espírito iria fazer com Davi. Davi iria se perder na sua jornada. E Davi está falando assim: eu não quero.
viver a vida que Saul viveu, eu não quero. Daí ele diz no versículo 4 do Salmo 51, justa é a tua sentença. Justa era a tua sentença. Sabe que sentença estava sobre Davi? Levíticos capítulo 20, versículo 10. Tanto homem adúltero quanto adúltera deveriam ser executados. Essa era a ordenança de Deus sobre a vida de Davi. Esse era o julgamento de Deus sobre Davi. Aí você para e pensa, peraí, então Davi está querendo morrer ao invés de viver uma vida sem o Espírito? Exatamente isso. Exatamente isso que o rei Davi está dizendo. Ele está dizendo, não vale a pena. Não vale a pena tentar viver uma vida sem o Espírito. Não vale a pena tentar viver uma vida sem o Senhor. Continuando aqui, versículos 13 ao 15. Então ensinarei, 9 e 10. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Sabe uma coisa que o arrependimento é capaz de fazer com você? É capaz de te transformar, cara. É uma coisa bizarra que o arrependimento consegue fazer através do Espírito. Não faz sentido. Você falta palavras para explicar, mas é isso que Davi está falando aqui. Davi é o transgressor daquilo que ele está falando aqui. Olha isso aqui, versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Quem que é o transgressor aqui, querido? É ele. Ele é o transgressor. Mas através do arrependimento, ele vai ser capaz de se transformar naquele que ensina. Então você está no meio da lambança do seu pecado aí. Eu tenho uma boa notícia para você. O arrependimento que você experimenta e a misericórdia do Senhor é capaz de transformar. E você vai se tornar irreconhecível perante seus próprios olhos, perante os olhos das pessoas. Cara, olha isso aqui, ele está falando de a minha língua aclamará a tua justiça. Está falando de justiça. O adúltero, o assassino, está falando de justiça. Para a gente terminar, cara, assim, vamos fazer só. A gente vai para um momento de contemplação um pouquinho depois. Só você, mano. Só você e o Yuri aqui. A gente vai para um lugar de momento de contemplação. Olha o que diz para a gente encerrar aqui. Versículos 16, 17 e 19. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas em holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Então terás prazer nos sacrifícios de justiça, nas ofertas queimadas e nos holocaustos, e sobre o teu altar novilhos serão oferecidos. Sabe o que é interessante? Quando você lê os dois textos, tanto de 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12, a gente percebe que pelo menos um período ali de 9 meses se passa. Por quê? 2 Samuel capítulo 11, você tem o ato pecaminoso de Davi, e no final do capítulo 12, o filho de Davi nasce com Batseba. O fruto desse pecado de Davi, ele nasce. Ou seja, pelo menos um período ali de 9 meses se passaram. Daí eu não sei se você vai lembrar, mas presta atenção aqui, já está encerrando. Dá mais alguns minutinhos da sua atenção. Mas se você lembrar, todo israelita, perante a lei, ele era obrigado a se apresentar perante o Senhor 3 vezes por ano. 3 vezes por ano, pelo menos 3 vezes. Você tinha outras festas que eram celebradas pelo povo israelita, mas pelo menos 3 vezes ao ano os israelitas deveriam se apresentar.
E é muito provável que algumas dessas festas aconteceram nesse período de 9 meses, em que Davi cometeu o pecado com Batseba, Urias morre, o filho de Davi nasce e o profeta Natan confronta Davi. E sabe o que é muito interessante? Se você começa a estudar o livro de Crônicas, diz que Davi já tinha estabelecido a adoração 24/7, casa de oração, adoração incessante na casa de Davi, no tabernáculo de Davi. E os teólogos acreditam, gente, que esse tabernáculo que Davi constrói não era nem 400 metros do seu quarto, de tão próximo que ele queria estar da presença de Deus. Então é muito provável, gente, que Davi, enquanto ele se deitou com Batseba, ele escutava os louvores do tabernáculo e da adoração incessante que ele mesmo tinha estabelecido. E quando Davi está falando de uma adoração desprezada aqui, que o Senhor não despreza um coração quebrantado, contrito, sabe o que ele está percebendo? Que ele foi um homem que apresentou adoração, sacrifício na presença de Deus, que foram desprezados por Deus. E é uma palavra forte, mas muito real para você que já tem muito tempo de igreja, para você que está aqui na casa de Deus, conhece as leis, como funciona, que conhece tudo, que conhece a vida cristã, conhece. É uma palavra forte, mas gente, existe um tipo de adoração que é desprezada por Deus. Olha que eu quero ler 2 textos com você. Anota aí, Isaías 59, versículos 1 e 2, e Hebreus capítulo 12, versículo 28. Isaías 59, 1 e 2, e Hebreus capítulo 12, versículo 28. Olha isso aqui, Isaías 59, 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Por isso, ele não os ouvirá. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, a gente gosta dessa parte. A gente está recebendo um reino inabalável. É bom, né? Mas olha, continua lendo o texto aí para você ver. Sejam agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. A gente gosta da parte do reino inabalável. A gente gosta da parte que a gente sai vitorioso. A gente gosta da parte que a gente é o vencedor e a gente tem um espírito que nos enche de poder. Mas tem uma parte do versículo que diz assim: então adorem ao Senhor de modo aceitável. Aceitável, ou seja, tem um tipo de adoração, tem um tipo de maneira de se apresentar ao Senhor, que Ele olha e diz: assim não, esse tipo de fogo eu não quero, esse tipo de coração eu não quero. Entenda, estou falando com você que já é velho de igreja. Você está aqui pela primeira vez, Deus está olhando para você, Ele te aceita como você está. Mas eu estou falando para você que conhece as histórias, seu pai lia a historinha bíblica para você, você conhece tudo. E daí você vem para a igreja daquele jeito. E o Senhor está fazendo, gente, um convite para nós, para a gente se apresentar a Ele de modo diferente, de modo não desprezível, de maneira que Ele não despreza. É forte esse termo, gente. Davi está olhando aqui, ele está dizendo: eu fui esse homem. Eu fui esse homem que, nos meus aposentos, eu adulterei, eu menti, eu assassinei. Mas depois, alguns tempos depois, eu fui lá para a casa de Deus e eu apresentei a adoração como se nada tivesse acontecido. Eu levantei minha mão, eu dancei na presença do Senhor como se nada tivesse acontecido. Cara, tem que existir um temor no nosso coração em lidar com as coisas de Deus. Tem que existir um jeito
algo no nosso coração, e é algo, eu não estou falando de externo, não estou falando da sua roupa, tipo Ned, eu estou falando do seu coração, cara. É o que você tem de mais precioso. É o que você tem de mais precioso. E Deus está pedindo: me dá o que você tem aí. Eu sei que não é muita coisa, mas me dá, que eu faço algo novo. Eu purifico, eu lavo. Versículo 19: então te agradarás. Cara, alguma coisa precisa acontecer para que a gente apresente um tipo de adoração que é agradável aos olhos de Deus. Agradável aos olhos de Deus. Então anota esses pontos que eu conversei com você hoje. As marcas de um coração verdadeiramente arrependido. Primeiro, o arrependimento, o coração arrependido conhece um Deus compassivo e cheio de misericórdia. Amém? Um coração verdadeiramente arrependido conhece um Deus compassivo e cheio de misericórdia. Segundo, o verdadeiro arrependimento não tenta justificar seus erros. O verdadeiro arrependimento não tenta justificar seus erros. Terceiro, o verdadeiro arrependimento, o coração verdadeiramente arrependido, você pode colocar aí, entende a sua dependência de Deus. Quarto, o verdadeiro arrependimento te transforma. O verdadeiro arrependimento te transforma. E quinto, um coração arrependido o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. Você pode ficar de pé comigo? Eu quero te contar uma historinha. Cara, ano passado, essa palavra surgiu no meu coração. O Senhor me levou a estudar o Salmo 51 ano passado. O Senhor, na verdade, me levou a estudar o tema arrependimento no ano passado, por causa da leitura de um livro. Foi até o tema do nosso acampamento do ano passado. Eu me deparei com um livro muito legal que se chama O Poder do Arrependimento. O Poder da Humildade. O Poder da Humildade. É de um autor gringo lá, Steve alguma coisa, sei lá como pronuncia o nome dele. Mas eu me deparei com esse livro porque eu falei assim, cara, que legal, eu nunca ministrei sobre humildade. É um tema que eu nunca tinha ministrado, sobre humildade, sobre egoísmo, sobre autossuficiência. E eu falei, vou fazer uma série de mensagens nos adolescentes, no nosso ministério, a respeito desse tema. Eu falei, cara, vai ser maravilhoso. Deus quer que o Senhor quer ensinar os adolescentes a serem mais maduros, a serem menos egoístas. Cara, e eu lembro de me pegar pensando, tipo assim, cara, Deus já tratou isso no meu coração. Eu lembro que, cara, filho de pastor é uma raça muito interessante, sabe? Eu sou filho, né, de pastor, a gente é uma raça muito interessante. A gente acha que a gente é um pouco superior aos outros. A gente acha que a gente é um pouquinho mais santo, que a gente merece mais que os outros. A gente acha que a nossa família é melhor, é mais especial. E eu lembro que eu me deparei com isso e o Senhor tratou isso no meu coração. O Senhor me deu uns tapas espirituais muito saudáveis que me ajudaram muito. Mas eu lembro que eu me deparei com esse livro e eu falei assim, cara, vou ministrar sobre isso, vou pregar sobre esse assunto. E cara, de domingo nós temos, para abrir o culto, a gente sempre tem um período de intercessão ali, 15 minutos de intercessão, onde a gente ora pelo culto, ora por cura, a gente ora por assuntos diversos. E sempre tem um pastor que no final, né, desse tempo, ele já
abre o culto. É uma coisa meio contínua assim, né? Não para, não sei, já vai direto. E cara, eu lembro que naquele domingo, aquele santo domingo, eu tinha feito meu devocional, eu tinha orado, eu tinha tido uma semana muito massa na presença de Deus, lendo o livro. E assim, cara, Deus estava falando comigo. E um pastor subiu no palco para abrir o culto. Ele pegou o microfone, ele subiu e ele começou a falar. E ele foi citar um versículo, ele deu uma gaguejada, errou, não sei o que, citou meio errado o versículo. E a coisa não fluiu muito. E eu lembro que no meu lugar onde eu estava, eu sento sempre na primeira fileira, assim, do lado esquerdo. Eu lembro que no lugar onde eu estava, o pensamento me veio à mente. E eu pensei, se eu tivesse subido para abrir o culto, teria sido muito melhor. E na hora o Espírito Santo me confrontou. Ué, André, pera aí. Essa semana, quando você pegou esse livro na sua mão, você falou para mim que eu já tinha tratado o orgulho no seu coração. E aí? E eu lembro, a gente normalmente começa com uma música um pouquinho mais rápida. E eu lembro que no meu lugar, eu me coloquei de joelho e eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero fazer ministério desse jeito. Eu não vou fazer ministério dessa forma. Eu não quero fazer ministério para aparecer. Eu não quero fazer ministério porque eu acho que eu prego melhor que os outros. Porque pelo contrário, tem muita gente que prega muito melhor que eu, que fala português muito melhor que eu. E eu precisei ir para um lugar na minha intimidade ali. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém ia saber. Ninguém ia ficar sabendo do que eu tinha pensado. Se eu não tivesse compartilhado com a minha esposa, nem a minha esposa ia ficar sabendo. Só eu no meu coração. Aí que tá, deixa eu te dar uma coisa, deixa eu compartilhar algo com você a respeito de arrependimento. O arrependimento é você e Deus. Não adianta nada ter cara de crente, levantar a mão, chegar lá no dia do juízo final, o Senhor vai olhar para o seu coração e dizer assim: arrependimento fake news. Cara de crente, roupa de crente, cultura de crente. É por isso, quero ler um último versículo com você. É por isso que Joel, no capítulo 2, antes dele falar a respeito do derramar do Espírito, ele diz isso aqui no versículos 12 e 13. Ele diz assim: agora porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com lamento, com jejum e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, e muito paciente e cheio de amor. Cara, o que a pastora Isa falou na primeira sessão é uma verdade absoluta da vida de igreja nos tempos de hoje. A gente virou o país dos crentes. Nós já somos mais de 33% da população. Começa a fazer conta aí, cara. A gente já está perto de mais de 50 milhões de crentes no Brasil. Por que nosso país é o lixo que é? Eu sou brasileiro, eu posso falar mal do meu país. Por que nosso país é um lixo? Cara, para pensar. Foca aqui, gente. Últimas coisas. Fica de pé no seu lugar, por favor, me dá sua atenção. Cara, a bancada, olha aqui. A bancada evangélica na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, ela é gigantesca, ela é uma das maiores. A gente só aprova lei lixenta. Só faz coisa que não presta. É cara crente envolvido em corrupção. Eu não estou aqui para ficar falando de tem um cara certo para votar. Meu ponto não é esse. Meu ponto é que tem muita gente com cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, cruzinha no peito, e o coração está do mesmo jeito. E o ponto de Joel aqui, gente, é rasgar o coração. Sabe por quê? No capítulo 1, existia uma cultura no Antigo Testamento que as pessoas faziam o quê? Quando elas estavam em luto,
quando elas estavam buscando arrependimento, elas rasgavam as suas vestes e elas vestiam panos de saco, como em um posicionamento de arrependimento. E o que acontece? Joel capítulo 1, Joel começa o quê? Pregar arrependimento. Vocês precisam se arrepender, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe o que o povo faz? Rasga as vestes, coloca as roupas de panos de saco e se apresenta na presença de Deus do mesmo jeito, só com cara de arrependido. Só que Deus está lá no céu, olhando para o seu povo e vendo a hipocrisia. Ele está dizendo, isso aqui não é o suficiente. E Deus está dizendo, eu preciso do seu coração. Por isso no capítulo 2 ele está dizendo, eu vejo a hipocrisia. Eu vejo a hipocrisia. Gente, não tem outra escapatória. Não adianta você vir aqui na frente, se ajoelhar, ter cara de crente pro seu líder, pro seu pastor. Você engana pastor, cara. Você engana pastor, você engana líder, você engana sua mãe, seu pai. Você engana. Você engana. Não dá para você enganar. Eu, como filho de pastor, cara, eu sabia exatamente o que meu pai queria ouvir da minha boca quando eu era adolescente. Eu sabia exatamente o que ele queria ouvir. Eu já tinha lido os livros que ele tinha passado para mim. É uma vida com propósito. É não sei o quê. Daí você faz o devocional, anota tudo bonitinho e mostra, tá aqui, tá feito, eu fiz. Cara, mas se não for com o coração, o destino é o mesmo. O Senhor enxerga a nossa hipocrisia. Por isso que Davi, no Salmo 51, ele é extremamente sincero. Por isso que ele está expondo para fora. Cara, para pensar. Davi, o rei de Israel, ele anota isso aqui para todo mundo ver. Todo mundo viu o homem segundo o coração de Deus, vivendo o que ele viveu, pecando do jeito que ele pecou. Mas eles também viram como ele se arrependeu. Eles também viram que ele não estava nem aí para o reconhecimento, para a fama que ele tinha. Isso é a prova, cara. Até a mulher dele, quando ele está dançando na presença da Arca da Aliança, até a mulher dele julgou ele. E ele não estava nem aí, porque ele estava atrás da presença de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. É arrependimento que atrai a presença de Deus. Não interessa como você chegou aqui hoje, mas eu tenho que te falar, cara. É coração verdadeiramente arrependido. Eu não sei pelo que você precisa se arrepender. Eu vou compartilhar algo muito sincero. Deixa eu te falar uma coisa. Esses meses agora, eu tenho compartilhado com a minha esposa. Eu tenho colocado algo na presença de Deus e eu tenho me arrependido de uma coisa muito específica. Sabe por quê? Eu cuido de adolescente. Estou acostumado a lidar com adolescente de uma forma bem específica. Mas sabe qual que é o problema? Eu tenho um filho de 4 anos em casa. E eu tenho tratado ele como se ele tivesse que ser um adolescente. Porque adolescente tem que dar uns tapas. Tipo, vai mano, vai, você consegue. Deus está com você. E eu tenho sido extremamente impaciente com meu filho de 4 anos. Que eu espero coisas dele que um menino de 4 anos simplesmente não vai fazer. E eu tenho colocado isso na presença de Deus. Eu tenho pedido para Deus me ensinar a ser mais paciente com meu filho. Eu não sei o que é hoje para você isso. O que Deus precisa tratar no seu coração. Mas faça isso de maneira genuína. Então a gente vai cantar aqui. Cara, faz o que você quiser, na real mesmo. Se você quiser que vir aqui na frente, vem. Mas não vem, por favor, não vem pensando para se aparecer para os outros. Se você quiser se ajoelhar na sua cadeira aí, sei. Porque o que está para fora, você engana os outros. Não muda nada. Então, por favor, quebrante seu coração. Eu não sei como você vai demonstrar isso para Deus. Eu não sei como você vai mostrar isso para Deus. Mas demonstre para Deus. Não demonstre para mim. Não demonstre para o seu pastor, demonstre para Deus. Ele é o maior interessado no seu coração arrependido. Demonstre para Deus todo o seu coração. Cante essa canção com todo o seu coração. Vá para esse lugar, rasgue o seu coração, em nome de Jesus.